Diferenças e definições: desembolso, investimentos, gastos, custos fixos e variáveis, diretos e indiretos, despesas fixas e variáveis, perdas, desperdícios. Conceito desembolso: desembolso, pagamento resultante da aquisição do bem ou serviço. Exemplos de desembolso: pagamento de materiais a um fornecedor, pagamento de salário aos funcionários, pagamento de impostos, entre outros. O desembolso pode ocorrer antes, pagamento antecipado, durante, pagamento à vista, ou após pagamento a prazo, a entrada da utilidade comprada. Conceito investimento: investimento, gasto ativado em função de vida útil ou de benefícios atribuíveis a futuros períodos. Exemplos de investimento: aquisição de matéria-prima, aquisição de máquinas, aquisição de ações de outras empresas, etc. Todos os sacrifícios tidos pela aquisição de bens ou serviços, gastos, que são estocados nos ativos da empresa são especificadamente chamados de investimentos. Corresponde à aquisição de bens ou serviços que se incorporam ao patrimônio como ativo para baixa ou amortização quando de sua venda, de seu consumo. Como exemplo, tem-se a matéria-prima, que é um gasto contabilizado temporariamente como investimento circulante, e a máquina, que é um gasto que se transforma em investimento fixo. Conceito gasto: gasto, compra de um produto ou serviço qualquer que gera sacrifício financeiro para a entidade, desembolso. Sacrifício esse representado por entrega ou promessa de entrega de ativos, normalmente dinheiro. Exemplos de gastos: compra de matéria-prima, aquisição de máquinas, energia elétrica consumida, entre outros. Vale ressaltar que esse é um conceito extremamente amplo que se aplica a todos os bens e serviços adquiridos. Assim temos gasto com a compra de matéria-prima, gasto com mão de obra, gasto com honorários da diretoria, gasto na compra de imobilizado, etc. Portanto, se efetiva esse gasto no ato da passagem para a propriedade da empresa do bem ou serviço, isto é, no momento em que existe o reconhecimento contábil da dívida assumida ou da redução do ativo dado em pagamento. Um gasto pode ter como contrapartida um investimento, um custo ou uma despesa. Conceito custo: custo, gasto relativo a bem ou serviço utilizado na produção de outros bens ou serviços. Gasto relativo a consumo na produção. Exemplo de custos: matéria-prima consumida, mão de obra direta e indireta aplicada à área produtiva, aluguel e depreciação aplicados na área produtiva. Custo é um gasto, reconhecido como custo quando é relacionado ao consumo na produção de bens e serviços, para a elaboração de produtos ou realização de um serviço. Assim, a matéria-prima foi um gasto em sua aquisição que se tornou investimento e durante um tempo ficou em estoque. No momento de sua utilização da elaboração de um bem, surge o custo da matéria-prima como parte do bem elaborado, que será um novo investimento, ficando ativado, estoque, até sua venda. Observação: o custo só ocorre com o consumo dos bens e serviços pelo setor de produção, fabricação ou industrialização. Conceito despesa: despesa, bem ou serviço consumido direta ou indiretamente para a obtenção de receitas, gastos que se destinam às fases de administração, esforço de vendas e financiamento. Exemplo de despesas: comissões de vendedores, salários administrativos, etc. É a parcela do gasto
que ocorre separada das atividades de produção dos bens e serviços, isto é, são os gastos incorridos durante as operações de comercialização, sendo representada pelo consumo de bens e serviços na obtenção de receitas. As despesas são itens que reduzem o patrimônio líquido, lucro, e que têm essa característica de representar sacrifícios no processo de obtenção de receitas. Uma despesa será recuperada por uma receita. Todo produto vendido e todo serviço ou utilidade consumidos provocam despesa, isto é, toda parcela ou totalidade do custo que integra a produção vendida é despesa, sendo chamados de custo do produto vendido, CPV, em empresas industriais ou custo do serviço prestado, CSP, em prestadoras de serviços. A mercadoria adquirida por uma loja comercial gera, de maneira geral, um gasto e, especificamente, um investimento que se transforma em uma despesa no momento do reconhecimento da receita ocasionada pela venda, sem passar pela fase de custo, sendo assim denominado custo da mercadoria vendida, CMV. Conceito: perda. Perda: bem ou serviço consumido de forma anormal ou involuntária. Existem dois tipos de perdas: a anormal e a normal. Perda anormal ou improdutiva consiste em um gasto não intencional decorrente de fatores externos extraordinários. É um gasto que tem como característica a normalidade e involuntariedade, que ocorre sem intenção de obtenção de receita. Podemos citar como exemplo perdas com incêndio, obsoletismo de estoques, gasto com mão de obra durante o período de greve, etc. Perda normal produtiva, decorrente da atividade produtiva normal da empresa. Representa um gasto intencional, conhecido e esperado, devendo ser classificado como custo de produção do período. Podem ocorrer por problemas de corte, tratamento térmico, reações químicas, evaporação, etc. Podemos citar como exemplos perdas normais de matéria-prima na produção industrial, assim como as despesas. As perdas são itens que reduzem o patrimônio líquido. Conceito: desperdício. Desperdício é o esforço econômico que não agrega valor ao produto empresa e nem serve para suportar diretamente o trabalho efetivo. Observa-se que o conceito de desperdício é mais abrangente do que o da perda, pois além das perdas anormais, engloba também as ineficiências normais do processo, exemplificando ao analisar um processo produtivo em que normalmente incorre um índice de 1% de peças defeituosas e, em um dado período, 5% dos itens produzidos forem defeituosos. A perda normal equivale a 4%, enquanto os desperdícios somariam 5%. Diferença contábil entre custos e despesa. Uma das principais discussões e polêmicas sobre a terminologia aplicada à contabilidade de custos é diferenciar a classificação de custos e despesa. Segundo Ribeiro, 2013, a despesa não será recuperada enquanto o custo será recuperado por ocasião da venda do produto. Custos estão diretamente relacionados ao processo de produção de bens ou serviços. Disse que os custos vão para as prateleiras, enquanto os produtos ficam estocados. Os custos são ativados, destacados na conta estoques do balanço patrimonial. Somente farão parte do cálculo do lucro ou prejuízo quando de sua venda, sendo incorporados então à demonstração do resultado do exercício, DRE, e confrontados com as receitas de vendas. Despesas estão associadas a gastos administrativos, com vendas ou com financiamentos. Possuem natureza não fabril, integrando a demonstração de resultado do exercício em que incorrem. Estão associados ao momento do seu consumo ou ocorrência.
Classificação dos custos. A classificação dos custos compreende duas vertentes, quanto à alocação, aplicação ou identificação dos custos ao objetivo de custeio, ou seja, dizem respeito ao relacionamento entre o custo e o produto feito, podendo ser subdividido em custos diretos, custos indiretos. Quanto ao comportamento do custo em relação ao volume de produção, quantidades produzidas, ou seja, não leva em consideração o produto, e sim o relacionamento entre o valor total do custo num período e o volume de produção, podendo ser subdividido em custos fixos e custos variáveis. Custos diretos são os custos que podem ser diretamente apropriados aos produtos havendo uma medida de consumo. Exemplos: quilogramas, materiais consumidos, horas de mão de obras utilizadas, material de embalagem, etc. Custos indiretos são os custos que não oferecem condições de uma medida objetiva e qualquer tentativa de alocação tem que ser feita de maneira estimada e muitas vezes arbitrária. Exemplos: aluguel, seguro, salário da supervisão e das chefias, materiais indiretos. Comportamento dos gastos fixos totais. É importante considerar que, na hipótese dos gastos fixos sofrerem alteração de valor, seja em função do tempo ou de alterações na capacidade produtiva da empresa, para mais ou para menos, tal aspecto não os descaracteriza como fixos. Por outro lado, os custos variáveis possuem um comportamento diferente. Eles variam conforme a produção, ou seja, quanto mais se produzir, mais será consumido. Diferente dos custos fixos. Os custos variáveis aumentam proporcionalmente em relação à quantidade de itens produzidos e vendidos. Classificação em direto e indireto é usada apenas para custos e não para despesas. Agora, a classificação em fixa ou variável pode ser aplicada para os custos e para as despesas. Por exemplo, despesa fixa, salário do gestor, aluguéis, seguros, etc. Despesa variável, comissão dos vendedores com base nas vendas, impostos sobre faturamento, fretes, etc. Todos os custos podem ser classificados em fixos ou variáveis, e diretos e indiretos, ao mesmo tempo. Os custos variáveis são sempre diretos por natureza, embora possam, às vezes, ser tratados como indiretos por razões de irrelevância e economia. O papel da contabilidade de custos. As instituições vivem atualmente uma fase em que a concorrência é cada vez mais acirrada. Existem demasiadas pressões quanto a responsabilidades sociais, uma necessidade contínua de aperfeiçoamento tecnológico e de processos, um número cada vez maior de consumidores exigindo produtos de alta qualidade, funcionais, de baixo custo e uma pressão oriunda dos efeitos da globalização, a partir da possibilidade de novos mercados. Embasado nesse contexto, qualquer empresa passa a ter uma principal preocupação: sobreviver na nova conjuntura socioeconômica mundial. A contabilidade de custos pode ser definida como o segmento ou área da contabilidade que trata especificamente de elaborar técnicas, métodos, procedimentos e fundamentos teóricos visando a mensuração,
classificação e avaliação das mutações patrimoniais relacionadas às operações internas da empresa, objetivando a obtenção do custo de determinados bens ou serviços. Tais custos irão compor o valor do estoque e o custo do produto ou serviço vendido.